Wolfgang Amadeus Mozart, o eterno filho da música. Na antiga e movimentada cidade de Salzburg, em uma noite nítida de janeiro em 1756, um pequeno milagre levou sua primeira nota doce no mundo. Seu nome era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, embora ele fosse carinhosamente conhecido como Gangue de Wolf por seus futuros libretistas. Ele chegou a casa já imerso em música, graças a seu pai Leopold Mozart, um compositor e violinista respeitado na corte do príncipe Archbishop de Salzburgo. Ele era um homem rigoroso, mas tinha um coração de ouro. Ele reconheceu o talento divino em seu filho quando ele rasgou sua primeira escala, mesmo antes de Wolfgang escrever seu nome. Na tenra idade de 3 anos, Wolfgang aprendeu a ler partituras. Ele se aninhou ao lado de sua irmã mais velha, Maria Anna Nanelli, que ela mesma presenteou um piano. Ele observou seus dedos dançarem sobre as chaves e logo começou a imitá-las com precisão aterrorizante. Na tenra idade de 5 anos, ele compôs suas primeiras músicas. Aos 6 anos, ele estava se apresentando para o imperador Leopold, mostrando seu talento notável desde muito jovem. A família Mozart estava ansiosa para começar sua primeira grande turnê pela Europa. Eles partiram sem demora, indo para Bela Viena, Munique, de Munique, encantador Paris e Lively London. Em Londres, um menino encantou royals, confuso compositores e deixou o público ofegante. Ele teve a honra de se apresentar para o rei George III em Londres. Na bela cidade de Paris, ele teve o prazer de conhecer J.C. Bach, filho do renomado músico Johann Sebastian. Ele sempre foi visto como uma maravilha animada e rindo, mas por trás de suas perucas em pó e sorrisos infantis, ele tinha uma mente séria. Ele absorveu todos os estilos que encontrou e o transformou em algo novo e exclusivo para Mozart. A adolescência de Mozart estava cheia de ansiedade, mas ele está de volta a Salzburgo agora, trabalhando como músico oficial do tribunal sob o príncipe Arco. Ele ainda está aprendendo a lidar com as restrições. Ele compôs óperas, serenadas e massas, cada uma tão brilhante quanto a seguinte. Mas no fundo, ele ansiava por algo mais. Ele se apaixonou loucamente pela cantora Aloysia Weber. Quando isso não deu certo, ele se casou com sua irmã Constance. O relacionamento deles era um pouco emaranhado, mas eles compartilharam alguns momentos bonitos também. Em 1781, ele finalmente quebrou as costelas em Salzburgo e se mudou para Viena. Lá, ele decidiu trabalhar como compositor freelancer. O passo ousado de Mozart pode ter sido perigoso, mas também é o que o tornou um artista tão incrível. Durante seus anos mais prolíficos em Viena, ele derramou seu coração e alma em sua música. Ele era um turbilhão criativo, com os dedos do lado do piano dançando enquanto compôs sinfonias que enchiam o ar com energia e óperas que nos deixaram sem fôlego. Em 1786, o casamento de Figaro de Mozart surpreendeu o público com sua inteligência e calor. Então, em 1787, ele seguiu com Dom Giovanni, um mergulho mais sombrio e sedutor na alma humana. E não vamos esquecer o Penteado de Fanuta, uma comédia filosófica sobre o amor que mostra quanto talento Mozart tinha. Traição e loucura humana, e a música que ele dançou, chorou e rugiu. A composição de Mozart parecia fluir não do trabalho, mas da inspiração divina. Ele compôs obras completas. Pontuações, geralmente sem correções, onde outros fizeram esboços. Apesar de sua fama, a vida financeira de Mozart era frequentemente caótica. Ele viveu generosamente, às vezes jogava e sofria de insegurança crônica em dinheiro. O mundo aristocrático amava sua música, mas o dinheiro era apertado. No final da década de 1780, suas fortunas haviam sido abaladas. Então, em 1791, uma coisa estranha aconteceu. Uma figura mascarada misteriosa apareceu, exigindo um funeral. A massa ficou estranhamente teatral e perfeitamente mozartiana. Mozart, já ao pôr do sol, apressou-se. Ele ficou obcecado, com certeza que estava escrevendo para seu próprio funeral. E ele estava certo. Em 5 de dezembro, em 1791, a amada gangue de lobos Amadeus Mozart faleceu em Viena aos 35 anos. A causa de sua morte continua sendo um mistério, e muitos compartilharam seus pensamentos sobre o que poderia ter acontecido. Alguns dizem que foi reumatismo, enquanto outros sugerem que era veneno ou insuficiência renal. Mas, mais do que tudo, o silêncio que o seguiu parecia um requiem inacabado, uma bela pausa na música da vida. Seu aluno, Zeus, completou esse requiem musical, e o volume de trabalho que ele produziu foi tão grande e glorioso que é difícil escolher uma peça favorita entre mais de 600 composições. O
Operas, sinfonias, sonatas, concertos, obras de câmara e música de coral que ele definiu durante a Era Clássica e ascendeu à Era Romântica. Mozart era um homem de contradições, infantilmente sábio e estúpido, profundo e brincalhão. É uma pena. Ele fez música que fez os imperadores rirem e escreveu com tanta elegância e astúcia. Hoje, sua música vive em salas de sinfonia, desenhos animados, canções de ninar e corações de milhões. Todo trio, todo crescendo e todo silêncio perfeito carrega seu espírito. Quando você fechar os olhos hoje à noite, deixe as melodias dele girarem suavemente em seus ouvidos. Ouça o riso alegre de Fígaro, as canções fúnebres e a alegria eterna que Mozart deu ao mundo. Em dezembro de 1770, uma criança nasceu na tranquila cidade alemã de Bonn, aninhada nas margens do rio Reno. Essa criança, Ludwig van Beethoven, se tornaria um maestro cujo talento e paixão mudou para sempre o curso da música. O ar nítido de inverno carregava os aromas reconfortantes da fumaça e as alegrias melodias dos cantores. Em uma morada humilde, uma nova vida estava prestes a entrar no mundo e, com ela, o extraordinário talento de Ludwig van Beethoven. Nascido de Johann van Beethoven e Maria Madalena Kevy, seu pai, um tenor talentoso da capela da corte eleitoral, alimentou os sonhos de moldar o futuro de seu filho, esperando que ele se tornasse um homem grandioso e próspero, talvez até um maestro como Mozart. Mas o que se desenrolou foi uma jornada muito mais vibrante e profundamente original. Desde muito jovem, Beethoven tinha uma conexão especial com o som quase mágico. Quando ele tinha apenas 4 ou 5 anos, seu pai, que apoiava muito seu talento musical, o fez praticar o piano por horas a fio. Seus vizinhos disseram que podiam ouvir o garoto praticando até tarde da noite. Embora deva ter sido difícil, havia algo mágico nessa tristeza, naquelas intermináveis horas de escamas e fugas. Ruth, quando tinha 7 anos, Ludwig já estava mostrando seu talento se apresentando em público. Aos 12 anos, ele publicou sua primeira composição, uma coleção de variações de teclado que, embora modestas, sugerissem algo emocionante por dentro. Não demorou muito para que o garoto fosse enviado para estudar com Christian Golobrieff, que o ajudou a cultivar seu talento e mostrou-lhe as obras de J.S. Bach. Foi sob sua orientação que Beethoven compôs seus primeiros trabalhos significativos e aprendeu música divina. A estrutura da fuga é uma forma que ele mais tarde dominaria do nada aos 17 anos. Beethoven foi para Viena, a capital brilhante da música, para conhecer o grande Mozart. Diz a lenda que, depois de ouvir Beethoven jogar, Mozart observou: fique de olho nele. Algum dia ele dará ao mundo algo para falar. Mas a estadia de Beethoven em Viena teve vida curta. Sua mãe ficou gravemente doente, e ele voltou a Biane para amamentá-la até a morte dela. É maravilhoso ter os 21 de volta de Beethoven. Ele estudou com Joseph Haydn, embora o relacionamento deles fosse um pouco rochoso e eles fizessem parte da elite musical. Palavra espalhada rapidamente. Aqui estava um pianista como nenhum outro. Ele podia misturar fogo e ternura de uma maneira que era verdadeiramente única. De uma só vez, os aristocratas receberam novos talentos com portas abertas e corações abertos, oferecendo seu apoio financeiro. Em 1795, o talentoso Beethoven fez sua estreia como pianista, e seu piano trio As Pusas foram publicadas com grande aclamação. Com eles, uma nova voz se juntou à conversa, ousada, musculosa, intransigentemente emocionante. Beethoven compôs com energia frenética, criando sonatas, quartetos, sinfonias e músicas, diferentemente de qualquer coisa que os salões pagãos de Viena já ouviram. Então veio a Sinfonie No. 3, Heróis, que foi originalmente dedicada a Napoleão Bonaparte. Mas quando o líder francês se coroou imperador, Beethoven passou o nome. Ainda assim, a peça era um som revolucionário, dramático, expansivo e profundamente pessoal. À medida que sua fama crescia, Beethoven lutou com o medo crescente de que sua audição estivesse piorando. Quando tinha 30 anos, Beethoven estava sofrendo de severa perda auditiva. Ele se retirou para o campo, desesperado por silêncio para curar. Foi lá, em Ihlenstadt, que ele escreveu a famosa carta de Ihlenstadt Testament a seus irmãos. Nesta carta, ele se abriu sobre a dor que estava sentindo e até pensou em suicídio. Mas ele decidiu continuar e viver. O que veio a seguir foi, talvez, em um momento verdadeiramente notável para o mundo artístico ocidental, a Quinta Sinfonia soou com seu motivo de meta de nota. th. A Sonata da Luz da Lua lançou um feitiço de melancolia, enquanto a Passionata explodiu em um fervor apaixonado.
Com o passar do tempo, ele se viu crescendo cada vez mais isolado, frequentemente se comunicando através de cadernos, embora seu mundo interior se cansasse, surdo ao mundo ao seu redor e ficando cada vez mais velho. Em 1824, Beethoven, surdo e envelhecido, compôs sua Nona Sinfonia. Essa obra-prima majestosa e desafiadora chegou ao fim com Ode to Joy, uma celebração jubilosa da irmandade e unidade. Na sua estreia, Beethoven estava diante da orquestra. Eu não conseguia ouvir os aplausos até que alguém o voltou para enfrentar a multidão. Eles estavam de pé, e muitos estavam chorando. Foi o triunfo dele, e eu fiquei tão feliz por ele. Nos últimos anos de sua vida, Beethoven compôs algumas das músicas mais profundas já escritas. Seus quartetos de cordas tardios eram abstratos, íntimos e transcendentes. Eles pareciam atrair a própria eternidade. A princípio, críticos e públicos ficaram intrigados com seu gênio, mas com o tempo, seu brilho ficou claro. Beethoven faleceu em 26 de março de 1827, durante uma tempestade. Há uma bela lenda que, quando Lightning dividiu o céu naquele dia, com o coração cheio de amor e gratidão, ele levantou o punho pela última vez. Mais de 20.000 pessoas compareceram ao seu funeral, mostrando o incrível impacto que ele teve em tantas vidas. Ele foi enterrado em Viena, a cidade que ele conquistou com som. Beethoven deixou para trás um rico legado de 9 sinfonias, 5 concertos de piano, 32 sonatas de piano, 16 quartetos de cordas, uma ópera e inúmeros outros trabalhos que formam a base da música clássica. Sua influência é imensurável, e seu desafio ao destino é inesquecível. Mesmo que ele não pudesse ouvir sua própria música, o mundo ainda ouve em todos os lugares, em salas de concertos, em canções de ninar, em filmes e até em revoluções. O espírito de Beethoven soa por toda parte. Então, quando você está sonhando hoje à noite, deixe sua música ser seu guia através da luta. Através do silêncio para a alegria. Johann Sebastian Delirious. Na primavera de 1685, uma linda criança chamada Johann Sebastian nasceu em uma família onde a música era tão comum quanto o pão. Bach cresceu para ser o batimento cardíaco da era barroca, um homem cuja música tocou a alma da arte ocidental. Ele era o 8º filho de Johann Ambrosius, um músico conhecido na área, e Elisabeth Lemmert, que sem dúvida cantou canções de ninar que ecoavam o destino. Quase todo homem era músico e, em algumas cidades alemãs, o nome Bach simplesmente significava músico. Quando Johann tinha apenas 10 anos, a tragédia ocorreu. Seus pais morreram meses de diferença. Mas Johann estava longe de ser abandonado. Ele se mudou com seu irmão mais velho, Johann Christoph Bach, o organista da região. Lá, o jovem Sebastian se familiarizou com uma extraordinária biblioteca de música. À noite, ele entrou no estudo, copiou composições proibidas à luz de velas e absorveu ótimas músicas. As obras de Buxtehude e Abel, suas mãos estavam ásperas, seus olhos tensos, mas sua alma sempre brilhava intensamente. Quando ele era apenas um jovem adolescente, Bach decidiu espalhar suas asas e explorar o mundo. Ele conseguiu um emprego em uma igreja, onde tocou o órgão de uma maneira totalmente única. Ele tocava essas partes que pareciam estar girando, com esses incríveis ornamentos e harmonias que derrubavam suas meias. As pessoas na congregação ficaram totalmente impressionadas, e seus chefes ficaram um pouco confusos, mas Bach não se importava. Ele andou 250 milhas para ir e ouvir Erich Busch jogar Oboe em Lübeck. Ele até ficou de férias por alguns meses. Quando ele voltou, ele foi repreendido, mas isso não o incomodou. Sua mente estava aberta. Suas composições começaram a florescer, as correntes trovejavam, as fugas dançavam. E os belos prelúdios que brilharam como vitrais. Bach se casou com Maria Bárbara Bach, prima. Por que não? Eles tiveram 7 filhos, e embora 4 deles tenham morrido na infância, Bach compôs algumas de suas mais fortes cantatas primitivas no meio de alegria e tristeza. Ele se mudou para Viard, onde se tornou organista da corte e mestre de concertos. Lá, ele escreveu música que parecia ser a melhor de sua vida. Era como algo direto do céu. A bela música da caneta e fuga de tacata no concerto de Brandemburgo Menor e os primeiros esboços do que mais tarde se tornaria o amado clavier bem-humorado em 1720. Mas a vida pode ser tão injusta e, em 1720, Maria Bárbara passou repentinamente. O pobre Bach estava fora na época, mas ele voltou para casa para encontrá-la enterrada. Ele estava com o coração partido. Mas ele encontrou consolo na música, derramando fora de sua tristeza em belas composições. Um ano depois, ele ficou encantado por se casar com Ana Madalena Wilka, uma soprano com uma voz como Silver.
Juntos, eles tiveram 13 filhos e ela se tornou seu parceiro na vida e na vida. Em 1723, o maravilhoso Beck aceitou o cargo de músico da igreja na igreja de St. Thomas, em Leipzig. Foi lá que ele passaria o resto de seus dias, contente e realizado. Lá, ele compôs uma quantidade incrível de bela música sagrada, incluindo centenas de canatas, a Paixão de João e a Grande Paixão de Mateus, que muitos consideram o melhor absoluto da música sagrada. Sua rotina diária era um pouco exigente de equilíbrio. Ele compôs para os cultos de domingo, ensinou latim, liderou o coral e se envolveu em discussões animadas com seus alunos. E mesmo com todos esses compromissos, ele ainda encontrou tempo para escrever obras-primas entre café da manhã e hora de dormir. A Massa em B menor é uma peça de música tão comovente. É uma mistura muito bonita de teologia e emoção. Foi montado de obras que foram escritas ao longo de muitos anos. Nunca foi realizado na íntegra durante sua vida, mas agora é considerado uma das maiores conquistas da música ocidental. Nos últimos anos de sua vida, nosso amado Bach ficou cego, provavelmente devido à sua pouca visão. Apesar disso, ele ainda conseguiu trabalhar em suas últimas obras-primas, ditando-as cuidadosamente a seu cunhado. Entre essas obras estava a Arte da Fuga, uma forma complexa e bonita de contraponto que pode evocar emoções profundas. O talento e a dedicação de Bach brilham em todas as notas, e fica claro que sua música tocou o coração de muitos. Ele faleceu pacificamente em 1750 aos 65 anos, deixando para trás um rico legado de brilho musical. Ele foi colocado para descansar em Leipzig sem muita fanfarra. Seu estilo se tornou um pouco desatualizado, talvez um pouco chique demais, muito sério, demais. Mas sua música sempre será estimada. Quase 100 anos depois, um jovem compositor chamado Felix Mendelssohn reacendeu a paixão de Bach por Matthew, acendendo um interesse renovado em suas obras. Hoje, consideramos amorosamente Bach o pai da música ocidental. Sua influência tocou todos os compositores, de Beethoven aos Beatles. Pessoas de todo o mundo estudam, realizam e amam suas fugas. Sua música nos ensina disciplina, inspira alegria e nos faz sentir divinos. Ao fechar os olhos hoje à noite, imagine uma catedral cheia de luz dourada. Você pode ouvir o sussurro do órgão de apoio até as vigas? Você pode sentir o espírito complexo, devoto e atemporal de Frédéric Chopin, o poeta de piano? Existem compositores cujos nomes são realmente conhecidos e depois a Frédéric Chopin. Sua música não é alta, é mais como um sussurro suave. Ele não é um para-marcha, mas tem essa maneira única de medir as coisas. E com apenas uma nota, ele pode agitar gentilmente sua alma. Ele nasceu com dedos que um dia jogariam poesia em chaves de marfim, e um espírito tão gentil que nunca poderia ficar neste mundo por muito tempo. Sua vida era curta, bonita e comovente humana. Frédéric François Chopin was born on March 1, 1810, or perhaps on the 22nd, when the records whisper inconsistently that in Gas Valley, a small village near Warsaw, Poland, his mother, Jusa Hanova, played the piano and sang, and his father, Nicholas Chopin. There was this amazing Frenchman named M. Gray who taught at the super-prestigious Warsaw School. A música encheu sua pequena casa, e Little Frederick era um prodígio infantil. Ele começou a compor na tenra idade de 7 anos e se apresentar em salões por 8. As pessoas o chamavam de segundo Mozart. Embora isso fosse realmente lisonjeiro, Chopin queria fazer suas próprias coisas. Ele foi inspirado pelos ritmos e tristeza rítmica das canções folclóricas do Missouri. Essas músicas o lembraram de sua terra natal, e mais tarde o assombraram em sua música. Ele participou do Conservatório de Varsóvia. Ele teve a incrível oportunidade de estudar composição com JosephEllner, que disse que era um gênio musical sem pressão. Em 1830, aos 20 anos, Chopin corajosamente deixou a Polônia para a emocionante cidade de Viena. Ele era uma alma gentil com um rosto gentil e uma presença pacífica. Ele realizou shows e compartilhou seus presentes musicais através de vários trabalhos publicados. Mas a Europa estava cheia de indivíduos talentosos, e ele sentiu que precisava alcançar ainda mais. Então, ele viajou para Paris, o vibrante coração do continente, onde reuniões criativas eram os batimentos cardíacos da comunidade artística. E aí, o ganho. Derful Chopin finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ele conheceu a elite musical de Liszt, Berlioz, Mendelssohn e muito mais. Enquanto Liszt deslumbrava multidões com seu incrível talento, Chopin preferia a intimidade da sala de estar. Ele não era um showman, ele era um sussurro. Sua música era como uma tempestade suave, e sua personalidade era encantadora, mas distante.
Ele era adorado por círculos aristocráticos, onde as mulheres desmaiavam e os homens suspiravam em admiração. No entanto, havia sombras por trás da elegância. Em 1836, Chopin conheceu a mulher que definiria a maior parte de sua vida adulta, a escritora Amantine Lucille Aurore Dupin, mais conhecida por seu pseudônimo George Sand. Ela era ousada, pouco ortodoxa e usava calças, o que era bastante escandaloso na época. Chopin era frágil, retirado e tossiu mais do que falava, mas ainda algo clicou. Eles se tornaram amantes em 1838. Eles foram à ilha de Machara para escapar do inverno parisiense, mas encontraram paredes úmidas, chuva fria e moradores locais de julgamento. A saúde de Ealt estava piorando, e seus pulmões, que haviam sido infectados com tuberculose, estavam tendo dificuldades com o ar úmido. Mas nas ruínas do mosteiro, ele criou algumas de suas obras mais vívidas, Prelúdio de Opus 28, que brilhava com tristeza e mistério. O relacionamento deles estava cheio de paixão, mas também alguns momentos difíceis. A areia cuidava dele, às vezes literalmente, e escreveu sobre sua vida juntos em histórias que eram uma mistura de ficção e realidade. Depois de algum tempo, eles não estavam tão próximos quanto costumavam ser. Ela ficou um pouco irritada com o quão sensível ele era, e ele não gostou de como ela era direta. Em 1847, ele havia completado seu trabalho, mas nunca se recuperou completamente. Chopin compôs principalmente para o piano, deixando para trás 100 óperas ou sinfonias. Em vez disso, ele se concentrou em suas composições de teclado e expandiu a língua piano de uma maneira que é realmente incrível. Seus noturnos brilham como luz, seus odes equilibram a complexidade técnica com a sensibilidade poética, suas baladas contam histórias sem palavras, e suas marchas e polcas pulsam com profundo sentimento de saudade de casa. Com um coração cheio de orgulho e um espírito cheio de alegria, ele era um homem que não precisava de truques chamativos para fazê-lo feliz. Ele estava interessado na verdade, e suas melodias choraram e valem, murmurando e respirando. Ele trouxe a elegância ao desespero e a dignidade à tristeza. Apesar de se sentir mal, Chopin continuou a se apresentar, raramente subindo ao palco em grandes salas de concertos. Ele preferia salões íntimos, onde cada pressionamento de teclas importava porque sabia que era a conexão com seu público que mais importava para ele. Todo silêncio era especial para ele. Seus alunos o adoraram. Ele era um professor muito completo. Uma vez, ele teve um aluno jogando uma frase repetidamente por horas até que fosse perfeita. Seu objetivo era alcançar a perfeição com o sentimento. No final da década de 1840, a saúde de Chan estava piorando rapidamente. Ele parecia um fantasma, pálido, magro, enrolado em lenços. A tuberculose destruiu seu corpo. Sua apresentação pública final foi em 1848 em Londres, onde ele recebeu uma recepção calorosa, tingida com um toque de simpatia. Ele voltou a Paris, mas em outubro de 1849, aos 39 anos, sua saúde havia se deteriorado. Frédéric Chopin faleceu pacificamente em um pequeno apartamento, com velas iluminando o espaço e a melodia suave do Requiem de Mozart tocando ao fundo. Seu coração, um testemunho de seu amor duradouro pela Polônia, foi devolvido à terra de seus ancestrais. Foi cuidadosamente preservado em álcool e criado em uma coluna da Igreja da Santa Cruz em Varsóvia, um símbolo de sua profunda conexão com suas raízes. Chopin nos deixou com um tesouro de obras, embora pareça que alguns deles tenham sido reunidos menos do que ele esperaria. Ainda temos o caro piano de poeta Laurat, o melancólico príncipe da Inglaterra. O romantismo está vivo e bem em sua música. Ele agraciou filmes, balé, sonhos, corações partidos e primeiros beijos. Cada geração encontra algo novo nele. Eles encontram tristeza, uma alegria que não sabiam, uma alegria muito terna para citar. Ele não procurou fama, mas a fama veio até ele. Ele escreveu para salões, e, no entanto, conquistou salas de concertos. Ele sussurrou, e o mundo ainda se inclina para ouvir. Quando você fechar os olhos hoje à noite, ouça as notas suaves que você está tocando. Diga isso em voz alta. Deixe flutuar pela escuridão da noite, um suspiro, um pedaço de comprador P. Ilyich Tchaikovsky, compositor do coração. Existem compositores cuja música faz seus pés baterem, e há aqueles cujas melodias nidificam no seu peito como pássaros, flutuando. Belascando, Altivo. P. Ilya Iosifovich Tchaikovsky foi um dos últimos. Sua alma estava dividida. Ele era romântico, mas exausto, fechado, mas ao mesmo tempo teatral, frágil e violento, em igual medida.
Sua música pode ser aveludada ou estrondosa, sonhadora ou de pesadelo, mas sempre foi honesta. Tchaikovsky nasceu em 7 de maio de 1840, em Votinsk em Pontulize, uma pequena cidade industrial no Império Russo, era o lugar onde ele morava. Seu pai, Ilya, era engenheiro de mineração, e sua mãe, Alexandra, era uma mulher gentil de ascendência francesa. Little P era uma criança quieta que era sensível a barulho e sentimentos. Ele era um garotinho com um grande coração, apesar de ser pequeno para a idade dele. Ele começou a ter aulas de piano aos 5 anos de idade. Aos 7 anos de idade, ele podia ler partituras tão facilmente quanto podia ler russo. Mas a arte não era o caminho estabelecido para ele. Quando ele tinha apenas 10 anos, ele começou sua jornada na Escola Imperial de Jurisprudência em São Petersburgo. Lá, ele teve a oportunidade de estudar direito e se preparar para um futuro em serviço público. Enquanto ele estava lá, ele enfrentou desafios e encontrou consolo na música. Em segredo, ele participou de aulas de piano e compôs música, encontrando alegria e expressão através de sua paixão. Depois de terminar seus estudos, ele começou a trabalhar para o governo, mas ele realmente perdeu a música. Em 1862, ele fez algo realmente inesperado. O Conservatório de Petersburgo era o lugar onde sua paixão pela música finalmente floresceu. Tchaikovsky teve a sorte de estudar sob a orientação do estimado Anton Rubinstein. Embora ele fosse um pouco mais velho que seus colegas, seu talento brilhou. Em 1866, ele fez a emocionante mudança para Moscou para ensinar no Conservatório de Moscou, sob a orientação de Nikolai Rubinstein, irmão de Anton. Foi nessa cidade vibrante que ele começou a compor com um renovado senso de dedicação. Sua primeira sinfonia, Winterdies, foi um belo vislumbre de seu notável talento para melodias e música ricas. Tchaikovsky teve dificuldade em encontrar harmonia dentro de si. Ele lutou com dúvidas e depressão. Havia um segredo que ele nunca poderia compartilhar com o mundo. Ele era gay em um momento em que isso teria destruído. No entanto, ele encontrou uma maneira de colocar esse segredo em sua música. A década de 1870 trouxe Tchaikovsky, sucesso e caos. Sua abertura de fantasia de Romeu e Julieta estava cheia de tanta paixão e dor. Sua segunda sinfonia foi cheia de músicas folclóricas ucranianas, que mostraram seu amor por eles. Mas então veio sua doença infeliz. Ele estava condenado a se casar com Antonina Milova em 1877, na esperança de combinar com sussurros tranquilos. Ele se casou com ela após um punhado de cartas e menos reuniões. Foi um desastre. Dentro de algumas semanas, ele fugiu. Dentro de alguns meses, ele se foi. Ele teve um momento difícil e tentou acabar com sua própria vida se afogando no rio Moskva. Mas ele conseguiu. Após essa experiência muito difícil, ele foi realmente rasgado e encontrou conforto na música. No mesmo ano, ele compôs sua quarta sinfonia, que era uma peça poderosa e emocional. Estava cheio de tensão, saudade e a sensação de destino batendo na porta. Durante tudo isso, uma figura misteriosa chamada Nadine Black, uma viúva rica, apareceu. Um amante da música. Ela era uma grande fã do trabalho de Tchaikovsky e estava tão empolgada em oferecer a ele algum apoio financeiro para que ele pudesse compor livremente música. Eles nunca tiveram a chance de se encontrar pessoalmente, mas entraram em contato por 13 anos através de centenas de cartas. Essas cartas estavam cheias de admiração e apoio emocional. Ela se tornou seu maior apoiador, sua rede de segurança e sua musa invisível. Durante esse período, ele escreveu muito. A ópera de Eugênio Onegin é uma verdadeira joia. É uma beleza trágica, com um concerto de violino tão lírico e ardente que as pessoas pensaram que não poderia ser tocado a princípio. E há uma serenata para cordas que soa como luar na neve. Já era um grande negócio na Rússia, mas foi o balé que tornou seu nome famoso em todo o mundo. Então, em 1875, ele compôs Swan Lake. Sei que a estreia não foi tão planejada, mas não posso negar que a música foi absolutamente impressionante. Estava cheio de tanta graça e uma bela melancolia que tocou meu coração. Então, em 1889, a beleza adormecida saiu com seu esplendor real e orquestração brilhante. Finalmente, em 1892, Deno Craquer se juntou à festa, com seu mundo de fadas de ameixa e soldados de brinquedos. Esses balés se tornaram uma tradição de férias em todo o mundo. Eles não eram apenas crianças. Contos de fadas de N. Eles eram paisagens emocionais, sonhos costurados com escuridão. Em 1893,
Tchaikovsky apresentou a estreia de sua sexta sinfonia, Pathetic. Ele chamou de melhor coisa que ele já fez, e a verdade é que é um requiem em tudo. Você pode chamá-lo de mau humor, terno e trágico. 9 dias depois, ele faleceu. A razão oficial era enxofre de beber água não cozida, mas há dicas poéticas e não comprovadas persistentes de suicídio. Alguns dizem que ele bebeu a água intencionalmente, enquanto outros dizem que ele foi forçado a evitar um escândalo público. Ele faleceu aos 53 anos, deixando para trás um mundo mais bonito e mais quebrado para ele. A música de Tchaikovsky é como um abraço quente e amigável em um dia tempestuoso. É como um lindo nascer do sol depois de um dia triste, ou uma valsa suave que faz você se sentir quente e confuso por dentro. Tchaikovsky nos mostrou que a força pode ser macia, que a beleza pode doer e que a arte pode ser a salvação. Ele deu uma voz àqueles que se sentem demais, sonham profundamente e amor no silêncio de sua melodia. Seja em cinemas, filmes, sonhos ou queda de neve, hoje à noite, deixe sua música ser seu guia através da dor e esperança. Foi através do destino e da liberdade que um garoto chamado Antônio Vivaldi entrou neste mundo. Ele nasceu em Veneza, uma cidade onde os canais são como fitas prateadas atravessando o céu, e o ar zumbiu com as canções de gondoliers. Antônio era um garoto que iluminava a música com sol e uma tempestade. Ele estava envolto em seda e as pessoas o chamavam de UPR. Roseau Red. Todo mundo conhecia Roseau Red por causa de seus cabelos ruivos e roupas clericais, mas foi seu violino que fez o mundo parar e ouvir. Vivaldi nasceu em 4 de março de 1678, em Veneza, aquela cidade flutuante de máscaras, mosaicos e ondas ondulantes. Seu pai, Giovanni Battista Vivaldi, era barbeiro e violinista na grande basílica de San Marco. É tão adorável que Antônio tenha sido abençoado com cabelos ruivos e música. Você já imaginou como teria sido morar em Veneza no final do século XVII? A cidade foi um banquete para os sentidos. Você podia sentir o cheiro do incenso nas catedrais e ouvir as cordas dançando e chorando enquanto elas ressoavam através das cúpulas de mármore. O jovem Antônio teve a sorte de experimentar tudo isso desde tenra idade. Ele sofria do que descreveu como aperto no peito, que agora sabemos que provavelmente era asma. Mas isso não o impediu. Aos 15 anos, ele começou a treinar. Aos 25 anos, ele foi ordenado. Mas a música logo se tornou sua verdadeira vocação. Em 1703, Vivaldi foi escolhido para ser o violino maestro no Idal de La Réunion, um lugar onde meninas de todo o mundo tiveram a chance de aprender música. Pode parecer pequeno, mas era um lugar cheio de talentos musicais. As meninas de lá foram ensinadas a ser o melhor que poderiam ser, e brincariam para as crianças atrás das telas de vidro. Vivaldi estava em seu elemento quando compôs centenas de obras para meninas órfãs. Ele colocou seu coração e alma em cada peça, e isso mostrou. Eles eram uma prova de seu incrível talento. Ele era um homem vibrante e expressivo que ensinou seus alunos a brincar com uma velocidade incrível. Sua fama se espalhou, e visitantes de toda a Europa vieram ouvir a misteriosa orquestra de jovens mulheres lideradas por um padre apaixonado por pelos ruivos. Na década de 1720, Vivaldi compôs o que mais tarde se tornaria sua obra-prima mais amada de La Quattro Stagioni, Four Seasons. Era como uma bela sinfonia que capturou a essência de cada temporada. Todo o concerto foi como entrar em um mundo diferente, com os pássaros da primavera cantando e riachos balbuciando, o calor do verão e o trovão, o videira e a colheita do outono e a geada e o fogo de winter. Foi uma jornada durante o ano, e trouxe um sorriso ao rosto de todos. Os shows de Vivaldi eram como uma janela para um mundo de música e narrativa. Eles eram tão revolucionários que não precisavam de palavras para contar suas histórias. Em 1725, Vivaldi publicou essas peças incríveis em Amsterdã como parte de uma coleção chamada Elimo de Aronia Inven. É como se ele estivesse competindo consigo mesmo, tentando se superar, e o que ele inventou foi simplesmente incrível. Foi um belo momento de melodia e imaginação, uma batalha gloriosa entre duas grandes mentes. Vivaldi era famoso por seus shows, mas sonhava com a ópera. O palco chamou de drama e brilho. Durante sua vida, ele compôs quase 50 óperas. Alguns estão perdidos, mas outros foram revividos com séculos de alarde depois. Sua voz estava cheia de paixão, e sua orquestração era animada e energético. Mas o mundo da ópera pode ser difícil, com seu próprio conjunto de desafios, de rivalidades à política e alguns clientes que valorizavam a popularidade sobre o talento.
Apesar de tudo isso, ele viajou incansavelmente entre Veneza, Mana e Roma, encantando o público e atraindo críticas ao longo do caminho. Até o Papa Bento XIII, o 13º, foi um fã. É uma conquista para um padre de teatro com um histórico um tanto misterioso e uma tendência a deixar os cultos da igreja para se concentrar em sua música. No início da década de 1730, a estrela de Vivaldi começou a desaparecer em Veneza. Os gostos estavam mudando, e novos sons, os mais jovens, estavam assumindo controle. Compositores como Pergolesi e Assa estavam se tornando as estrelas. Vivaldi, que já foi um célebre morador da cidade, se viu em um lugar difícil. Ele vendeu seus manuscritos, viajou e até seguiu sua música para Viena, na esperança de obter uma vida melhor. Chegue à localização do imperador, meu querido amigo. Charles, eu era um grande fã de seu trabalho, mas, infelizmente, o destino tinha outros planos. O imperador morreu repentinamente em 1740 e, com ele, foi a última esperança de apoio de Vivaldi. Antônio Vivaldi morreu em 28 de julho de 1741, em Viena. Ele foi enterrado no túmulo de seu pai, longe dos canais brilhantes de sua juventude. Ele deixou para trás mais de 500 shows, dezenas de óperas, obras sagradas e sonatas. Muitos desses tesouros foram escondidos há mais de 100 anos, esperando para serem redescobertos. Não foi até o início do século XX que os cientistas começaram a trazer esses manuscritos de volta à vida. As 4 temporadas fizeram um grande retorno, sua música ressoando em salas de concertos como um cometa perdido há muito tempo. Hoje, as melodias da bola podem ser ouvidas em todos os lugares, de salões sofisticados a filmes emocionantes, noites tranquilas e sinfonias durante os horários de pico. Seus trabalhos são tão significativos que eles não são ouvidos, eles também são sentidos. Você já sentiu vontade de pintar com som, esculpir com ritmo e dançar com as estações? Quando você adormece hoje à noite, imagine Veneza ao entardecer, a água brilhando, as lanternas brilhando e o violino cantando distância, em algum lugar atrás de uma tela de renda. O Padre Vermelho ainda está compondo Johann Brahms. O Gigante Gentil de Hamburgo é um exemplo maravilhoso disso. Nem todos os compositores usam perucas em pó ou vivem na pobreza. Alguns, como o adorável Johannes Brahms, cultivam barbas enormes silenciosas, se apaixonam por musas inatingíveis e escrevem músicas tão ricas que você pode fazer uma estátua. Ele era um softie, um verdadeiro softie. Ele pode ter parecido duro por fora, mas era o mais doce possível. Ele era um realista romântico e um pioneiro tradicional. Ele foi o homem que nos trouxe a elegância melancólica de Johannes Brahms. O mundo recebeu esse talentoso músico em 7 de maio de 1833, na animada cidade portuária de Hamburgo, Alemanha. Seu pai, Johann Jacob Brahms, era um baixista e músico local. Sua mãe, Johanna, era 20 anos mais velha que o marido e encheu a casa com poder silencioso. O jovem Johannes tinha apenas 7 anos quando começou a ter aulas de piano. Ele estava mostrando tanta promessa. Na verdade, ele era apenas um jovem que estava tendo dificuldades para sobreviver. Quando ele era apenas um jovem adolescente, ele já estava se apresentando em tabernas e salas de dança para ajudar a alimentar sua família. Esses lugares eram esfumaçados, barulhentos e cheios de marinheiros, não exatamente uma cena do conservatório. Mas o garoto aprendeu, leia avidamente, composto obsessivamente e esperou. Em 185, os 3 Brahms conheceram o famoso violinista Joseph Joachim. Joachim ficou tão impressionado com o jogo de Brahms que ele lhe deu uma passagem de ouro para conhecer Robert e Clara Schumann. Isso mudou tudo. Robert Schumann, compositor e crítico, foi instantaneamente impressionado com o talento de Brahms. Ele escreveu um artigo entusiasmado, chamando-o de novo Messias da música. Clara Schumann, pianista, compositora e esposa de Robert, foi igualmente emocionada. E Brahms? Ele se apaixonou profundamente, silenciosamente e irremediavelmente apaixonado por Clara. Embora Brahms e Clara nunca se tornassem amantes, até onde a história sabe, de qualquer maneira, seu vínculo era mais profundo que o romance. Depois que os trágicos de Robert caem em doenças mentais e eventual morte, Brahms estava muito próximo com Clara. Ele costumava visitá-la e eles escreveram cartas umas às outras que eram tão bonitas e cheias de amor que pareciam sinfonias. Clara era sua musa, sua âncora e o coração e a alma de muitas de suas composições por muitos anos. Brahms viajou, ensinou, realizou e composto. Mas ele sempre carregava Clara em seu coração. Brahms era um enigma. Ele realmente admirava Beethoven, mas ele estava
Tem medo de viver em sua sombra. Ele assumiu formas clássicas, mas as encheu de emoções intensas. Ele escreveu sinfonias que subiram, mas ele era muito protetor com seu logotipo de massas, que poderia ter sugerido a fraqueza. Depois de trabalhar nele por mais de 10 anos, ele finalmente apresentou sua primeira sinfonia em 1876. Foi o 10º, e foi ousado, atencioso e audacioso. Os críticos o chamaram de 10º de Beethoven. Foi um grande momento para ele, e ele estava tão orgulhoso disso. As próximas 3 sinfonias foram igualmente incríveis. Imagine a alegria das danças húngaras que chiaram como um requiem alemão que confortava os enlutados, ou as emoções sinceras da música de câmara que poderiam fazer você chorar. Não sei porquê, mas ele também teve uma das barbas mais lendárias da história da música clássica. Eu acho que não é por acaso que Brahms se estabeleceu em Viena, o coração brilhante da Europa. Ele andava pela cidade todos os dias, jantava em cafés simples, pombos alimentados, piadas sarcásticas rachadas e permaneceu extremamente solteira. Ele odiava a fama, solidão adorada e poderia ser mal-humorado em 6 idiomas. Mas, sob esse sarcasmo, era uma alma gentil que apoiava anonimamente jovens músicos e deu dinheiro, como se eles crescessem em documentos da equipe. Ele estava muito próximo de Clara, e foi de partir o coração quando ela morreu em 1896. Ele ficou devastado por sua morte. Um ano após a morte dela, ele a seguiu, passando do câncer em 1897 aos 63 anos. Seu local de descanso final fica no belo cemitério central de Viena, bem perto dos túmulos de Beethoven e de outras pessoas incríveis. Schubert era um ótimo vizinho para um colega amante da música. Enquanto Johann Brahms não era de agitar as coisas, ele também não quebrou a tradição. Em vez disso, ele assumiu as formas antigas e as tornou ainda melhores. Ele não ficou chateado com a forma como as coisas foram feitas, mas encontrou um novo amor por eles. Ele era como um poeta que sabia se segurar e um criador de profundo desejo. Sua música está cheia de peso e sabedoria. Nas folhas gentis e transparentes do outono, há uma história de amor se desenrolando, embora não seja falada. Quando alguém se sente profundamente e escolhe expressá-lo não em palavras, é como uma sinfonia de sentimentos. Deixe as melodias de hoje embalá-lo em seus sonhos, acalmando você com as harmonias dele, como um velho amigo ao seu lado. Com um coração cheio de bondade e uma barba tão macia quanto um sussurro de neve, Claude Debussy trouxe um toque de magia ao mundo. Alguns compositores pintam com traços ousados, enquanto outros esculpam com o estrondo estrondoso da criação. Mas Claude Debussy era como uma brisa suave, um sussurro de luar na água, o farfalhar de seda em um jardim de Twiligit. Ele não quebrou as regras, mas certamente deixou sua bela marca. Ele simplesmente não queria vê-los. O pobre Claude Achille Debussy nasceu em 22 de agosto de 1862, em Sens, uma pequena cidade encantadora nos arredores de Paris. Sua família era uma família simples e humilde. Seu pai era dono de uma loja de porcelana e sua mãe era costureira. A casa deles não estava cheia de lustres de cristal ou salões musicais, mas estava cheia de curiosidade e, muito em breve, um piano. Quando ele tinha 7 anos, Claude estava mostrando um grande potencial. Quando tinha 10 anos, ele já havia sido aceito no Conservatório de Paris, o templo sagrado da música francesa, onde estava cercado pelos pontos turísticos e sons inspiradores da cidade. Young Debussy teve uma jornada única crescendo, e seu estilo musical reflete isso. Ele era um pouco rebelde, mas sempre com um toque de sofisticação. Ele não se encaixou nas tradições alemãs e tinha um forte senso de seu próprio estilo. Acima de tudo, ele não era de seguir as regras de como deveria parecer a beleza. Em 1884, Debussy ganhou o estimado Prêmio Roma. Isso significava que ele viajou para a Itália de graça e retornará com a reputação como um compositor acadêmico promissor. Mas, em vez de manter a tradição, ele adotou uma ampla gama de influências, incluindo pintura italiana, poesia francesa, escamas exóticas e harmonias estranhas. Ele ficou completamente cativado pelo trabalho dos simbolistas. Poetas como Baudelaire e Málaga eram seus amigos, e ele saiu com artistas que bebiam absinto e pintavam mulheres com olhos fascinantes em cafés parisienses assombrados. Tarde da noite, ele se cercava de pensadores, sonhadores e excêntricos. Ele amava o sensual, não o estruturado, contado. Sem sentido, não absoluto. Ele não compôs a música, ele criou a atmosfera. Em 1890, Day começou a trabalhar no que se tornaria uma das peças de piano mais icônicas já escritas por Claude Debussy.
Não era chamativo ou dramático. Em vez disso, foi escrito em um estilo suave semelhante ao sussurro, inspirado no poema de Paul Verlaine com o mesmo nome. A peça brilhava como luar na água, seguindo seu próprio caminho, não vinculado pela estrutura clássica tradicional. Era como um exemplo inicial de impressionismo, dando a ele um som fresco e moderno que o diferencia. Venha se juntar a nós no Adore. A estreia tranquila, misteriosa, emocional, mas nunca óbvia em 1894, foi um verdadeiro deleite. Ele colocou um prelúdio, uma peça orquestral sonhadora inspirada no poema de Mel sobre uma ninfa que sonha em estar com sua amada. A música derreteu, a plateia ficou atordoada e a música mudou de repente. Debussy não fazia parte de qualquer movimento oficial, mas ele era um verdadeiro divisor de jogos. Enquanto a Alemanha tinha a grandeza de Wagner, a França agora estava agraciada com o presente divino da música. Ele usou escalas em tom integral, escalas pentatônicas e cordas não resolvidas. Seus instrumentos não estavam lá para lhe dizer o que sentir, mas eles convidaram você a se sentir. Ele compôs Noite, onde os céus foram desenhados, Cochos Mer, onde os oceanos foram moldados, e estrelas se assemelhando a terras exóticas. Cada peça era como uma pincelada, pintando uma imagem única e bonita. Era como uma brisa suave, uma onda macia na água e, em 1902, ele finalmente apresentou a estreia de sua única ópera, Peleias. Os críticos disseram que o público ficou encantado com Debussy. Sua vida pessoal foi um pouco complicada. Ele era charmoso, mas também tendia a ser inconstante. Ele era brilhante, mas tinha alguma turbulência emocional. Ele tinha casos que quebraram corações e deixaram um rastro de lágrimas, tão confusos quanto sua harmonia. Seu Samai era a maravilhosa Emma Bardak. Ela era uma mulher espirituosa, bonita e paciente que se tornou sua esposa e mãe de seu único filho, Claude. Emma, apelidada de Xoxou, era seu mundo inteiro. Ele adorava sua filha e compôs uma suíte requintada para ela, criança dos filhos. Mas, assim como sua harmonia, seu relacionamento com Emma foi complicado. Debussy era um homem complexo, cheio de contrastes. Ele sofria de dor, às vezes estava com problemas de saúde e tinha problemas de dinheiro. Mas ele também tinha um lado sensível e poderia ser emocional. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele viveu uma vida de luxo, mas durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi diagnosticado com câncer de cólon. Foi um momento difícil para ele, mas ele ainda conseguiu concluir um conjunto de prelúdios para o piano. Essas peças eram complexas e bonitas e mostraram seu gênio. O pobre rapaz morreu em 25 de março de 1918, enquanto Paris estava sob ataque. Ele foi colocado para descansar pacificamente, longe da batalha, mas seu funeral foi tristemente interrompido pela guerra. No entanto, sua música já caiu na história como uma obra-prima imortal. O maravilhoso Claude Debussy permitiu que a música fosse um sonho, em vez de exigir atenção. Em vez disso, ele convidou e sussurrou para a alma, infundindo-a com som. Ele deu aos ouvintes uma nova maneira de sentir a suavidade, a lentidão e o brilho. Ainda hoje, sua música viaja no tempo, tocando em salas de concertos, sendo usada em filmes e dançou em palcos de veludo. Ele não apenas compôs, ele criou poesia sonora. Então, quando você adormecer hoje à noite, deixe seus pensamentos suavemente flutuam com o fluxo. Deixe o mundo embaçar, deixe as linhas suavizarem e deixe a luz da luar gentilmente envolve Richard Wagner, o Thunderler, da batida, onde Debussy sussurrou e picou ao lado de Richard Wagner. Sua música não simplesmente dançou, marchou, coroado com ouro, com deuses, dragões e valquírias galopando no alto. Ele era adorado, insultado, idolatrado e temido. Ele era um sonhador com um complexo de Deus. Wagner era um gênio apaixonado pelo drama. Assim que ouvir a abertura dele, você será cativado. É como se você pudesse sentir isso em sua própria alma. Richard Wagner nasceu em 22 de maio de 1813, em Leipzig, Alemanha. Este foi um tempo de grande revolta na Europa, ainda sentindo os efeitos das guerras napoleônicas. Richard tinha apenas 6 meses quando seu amado pai, Friedrich Wagner, faleceu. Sua mãe, compreensivelmente perturbada, novamente se casou com Ludwig Geer. Richard era um aspirante ator, artista e escritor que pode ou não ter sido seu pai biológico. A família estava cheia de amor e risada, mas havia um toque de tempero no ar. Richard era um garoto dramático desde o início. Ele não manchou, ele entrou em salas como se fosse dono do local.
Ele não estava apenas atuando, ele estava se apresentando. Ele gostava mais de escrever tragédias e libretos de ópera do que desistir. Ele começou a compor quando adolescente. E embora ele tenha mostrado talento, ficou claro desde o início que Wagner não estava interessado em seguir as regras musicais. Ele queria reescrevê-los. O início da carreira de Wagner foi uma jornada. Suas primeiras óperas, Der Fliegende Holländer, 1843, e Rienzi, receberam aplausos educados e algum ceticismo dos críticos. Mas então veio Der Fliegende Holländer, 1843, uma ópera instigante sobre um capitão marinho fantasmagórico condenado a navegar para sempre. As obras ousadas de Wagner e inconfundivelmente wagnerianas são seguidas pelas criações de Tannhäuser e Lohengrin, que são preenchidos com os temas dos cavaleiros da redenção e miséria romântica. No Amor de Wagner, o sofrimento dramático é o melhor em 3 atos, mas ele não era apenas um compositor, ele também era um rebelde político feroz. Em 1849, Wagner se juntou à revolta de Dresden, na esperança de derrubar o monarca. Quando a revolta não deu certo e Wagner teve que fugir para a Suíça, ele se exilou por mais de uma década. Mas foi quando ele iniciou o projeto musical mais ambicioso da história, Der Ring des Nibelungen, um épico de 4 operações baseado na mitologia nórdica e germânica. Sim, 4 óperas, cada uma com mais de 4 horas. Ele colocou tanto coração e alma nesse projeto, e levou 26 anos para concluí-lo. O ciclo é absolutamente adorável. Está cheio de motivos leves e temas musicais que representam personagens, objetos e emoções. Ele conta a história do amor, a traição dos deuses gigantes e o fim do mundo. Não era apenas música, era um mito. A criação deste filme foi como um conto tempestuoso de paixão, sangue e redenção. Em 1864, o mundo de Wagner mudou para sempre quando ele se cruzou com um jovem e entusiasmado fã, o rei Ludwig II da Baviera. Ele se tornou um firme defensor do compositor, oferecendo generosamente recursos financeiros, construindo um lar para ele e até comissionando óperas. Graças a esse apoio, Wagner finalmente viu seus sonhos ganharem vida, especialmente no teatro de seu próprio design. Em 1876, o Birro Festale abriu suas portas com um ciclo de anel completo. O teatro tinha acústica revolucionária, orquestras escondidas e 100 caixas para a nobreza. Wagner queria que todos na plateia sentissem que faziam parte de algo especial, como se estivessem unidos e variados juntos em uma experiência bonita e compartilhada. A vida pessoal de Wagner era tão dramática e cheia de paixão quanto suas belas composições musicais. Ele se casou com o adorável Plano de Mina, um cantor. Infelizmente, o casamento deles estava cheio de desafios e eles enfrentaram muitas traições. Mais tarde, ele caiu de cabeça para Kim, filha de Francis Liszt e esposa de seu querido amigo Hans von Bülow. Sim, Kim acabou deixando o marido, casou-se com Wagner e se tornou seu campeão mais feroz. Juntos, eles governaram Bayreuth como a realeza da ópera. Em 1882, eles celebraram a estreia de sua última ópera, Parsifal, uma história espiritual e mística sobre redenção e o Santo Graal. Era mais contido, mais radiante, como se Wagner, depois de décadas de fogo, finalmente aprendeu a sussurrar. Em 13 de fevereiro de 1883, Wagner faleceu pacificamente em Veneza aos 69 anos. Seu corpo foi mais tarde devolvido à sua cidade natal, Bairro, onde ele foi colocado para descansar. Ele foi colocado para descansar no jardim da vila que ele construiu, mas Wagner não era de ir em silêncio. Sua música continuou rolando pela Europa, inspirando compositores, provocando debates entre os críticos e até mesmo dando um bom toque no teto. Wagner mudou de ópera. Ele mudou de harmonia. Ele mudou a história. Algumas pessoas acharam intoxicante, enquanto outras acharam exaustivo, mas ninguém poderia ignorá-lo. Sua influência alcançou muito além. Até os filmes de Hollywood apresentavam a música de Wagner. Todo filme popular com um tema cativante tem um pouco de Wagner. Ele não era perfeito, mas era brilhante, complexo e controverso. Feche os olhos e deixe sua imaginação correr selvagem enquanto você imagina um mundo cheio de místicos e fantásticos. Imagine um mundo onde os ecos de amor e traição mexem o chão sob seus pés. Imagine vozes que carregam como o rugido do trovão, acendendo um incêndio dentro de você. Alguns compositores anseiam pelo calor do afeto, enquanto Igor Stravinsky, com um toque único, o agarra pela nuca e o puxa para o universo musical dele. A música de Stravinsky é como um abraço quente e amigável em um dia frio. Isso vai puxá-lo para um mundo de caos e fará seu sangue dançar como se fosse causado.
Ed pelos tambores antigos. Ele não era apenas um compositor, ele era como um mágico que acendeu revoluções com a ajuda de ritmos. Igor Stravinsky nasceu em 17 de junho de 1882, na cidade costeira de Iransky-Bal, agora Lomonosov, perto de São Petersburgo, Rússia. Foi onde tudo começou para o pequeno Egor. Seu pai era um famoso guitarrista do cantor da Ópera Imperial, e sua mãe era uma talentosa pianista. A casa estava cheia de fofocas do tribunal sobre Aras e Zara. O pequeno Egor cresceu em um turbilhão de mitos musicais e grandeza russa. Seus pais não queriam que ele fosse um compositor, eles pensaram que era muito boêmio. Então, eles o empurraram em direção à lei. Mas Egor era um bom garoto, e ele foi para a universidade, onde estudou direito. Mas ele também estudou música do lado com o compositor Nikolai Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov era um líder nascido natural, com um brilho nos olhos e um tesouro do folclore russo escondido no bolso. Foi ele quem mudou tudo em 1909. O destino trouxe Sergei Diaghilev em sua vida, e juntos eles trabalharam como uma máquina bem oleada. O balé atraiu uma trupe de dança de vanguarda que deixou todos com admiração, e ele pediu a Stravinsky para orquestrar várias de suas performances. Então, em uma explosão de confiança e criatividade, ele pediu um balé completo. O resultado foi o impressionante De Firebird em 1910. Foi uma sensação. Um conto de fadas com um toque de chama e folclore, deixou Paris hipnotizada. A orquestração começou a tocar, e o mundo do balé mudou para sempre. Stravinsky, apenas começando a deixar sua marca, estava em ascensão. O Direito da Primavera de Stravinsky, um balé sobre rituais pagãos de fertilidade e uma jovem que se daita até a morte, estreou em 1913. Ele abriu com um cativante solo de fagote no registro mais alto, como um fantasma cantando através de fogo, seguido de ritmos intensos, harmonias irregulares e explosivos. A coreografia era tão primitiva que parecia um sonho. O balé foi assumido pela própria terra. Na estreia, o público estava tão empolgado que eles começaram a se rebelar. Os punhos até voaram, e as pessoas gritaram. Uma mulher supostamente venceu o vizinho com uma bolsa, depois que a história da primeira e não foi a primeira e depois a primeira e depois a história, que não foi a primeira e depois a história, que não foi uma mulher, que não foi a primeira e depois a história, que não havia, a primeira vez que não foi a primeira e depois a história. Que não foi uma mulher, que não foi uma mulher, que não havia mais tarde. Capaz de encontrar uma saída do mundo que quebrou a Europa como um espelho quebrado. Por exemplo, ele se mudou para a Suíça, depois para a França e, eventualmente, para os Estados Unidos, mas sua música nunca parou de crescer. Ele escreveu peças neoclássicas, uma panela, uma sinfonia de salmos e um Apolo. Ele adotou ordem e clareza e, embora flertassem com jazz, música sagrada e até Doane, é um serialismo de 12 tons para os fortes. Ele perdeu estilos como o couro, mas sempre mantinha sua voz brincalhona, imprevisível e precisa em 1939.9, quando a Europa estava estrondando. Stravinsky se mudou para Los Angeles, onde as palmeiras e as estrelas do cinema o chamavam de casa. Ele compartilhou seu gênio musical com o mundo, dando palestras em Harvard e compondo dezenas de filmes. Ele era conhecido por seus comentários secos e espirituosos em coquetéis. Ele se tornou amigo de Aldous Huxley e provocou o capelão. Mas ele nunca se acalmou. Ele perdeu sua primeira esposa e filha para uma doença e lamentou profundamente. Mas ele enterrou sua dor em seu trabalho. Em 1940, ele se casou com Vera Deus, seu amado parceiro de muitos anos. Eles estavam o mais próximo possível, sendo sua rocha, seu parceiro em uma vida de valsa longa e em constante mudança. Mesmo nos anos 70 e 80, a criatividade de Stravinsky permaneceu vibrante, enquanto a maioria dos compositores estava contente em descansar sobre os louros. O Eagle Dove First no mundo do serialismo, explorando técnicas de 12 tons com a orientação de seu colega, o compositor Robert Kraft. Juntos, eles trouxeram o mundo trem Kanakun Sacrum e Requiem. As composições de Kanakol são como um belo cristal, com camadas de complexidade, beleza estranha e uma profunda jornada espiritual. Eles se tornaram uma fonte de inspiração para a música moderna, capturando os corações e mentes dos ouvintes, incluindo a geração mais jovem. Stravinsky faleceu em 6 de abril de 1971, na cidade de Nova York, aos 88 anos. Seu corpo foi levado de avião para Veneza, e ele foi colocado para descansar no cemitério da Ilha Sanik, ao lado do túmulo de seu querido amigo e colega, Sergei Diaghilev. Foi um belo gesto, e é um final perfeito para um homem que já causou tumultos em Paris.
Agora, ele finalmente encontrou seu descanso eterno no ENC. Anti-City of Canals, Sonhos e Ecos. Igor Stravinsky era um romântico russo, um neoclassicista francês, um modernista americano, um mago do ritmo, um mágico de tonalidade e um poeta de fogo controlado. Ele não queria que você gostasse da música dele, ele queria que você acordasse. E mais de um século depois, ainda estamos de olhos arregalados, então quando você adormece hoje à noite, ouça atentamente e você ouvirá a bateria distante, os faixas de fogo cintilantes, o fantasma de uma garota dançando seus últimos passos na primavera, um jovem cavaleiro que ainda está conduzindo a França, a música mais doce de Schubert que nunca foi cantada e o gênio mais doce que nunca viveu para ver seu nome no luz. Algumas pessoas, como o adorável Franz Schubert, vivem silenciosamente, amam profundamente e compõem descontroladamente. Então, eles entram na história como uma vela moribunda ao amanhecer. Mas que música maravilhosa ele deixou para trás! Peter Schubert nasceu em 31 de janeiro de 1797, em uma pequena casa em Imola. Seu pai era professor, sua mãe, dona de casa, e a casa estava cheia de crianças, música e muito barulho. O pequeno Fran era tímido, mas muito gentil. Ele também era de coração suave e cheio de sentimentos. Quando ele era apenas um pequeno, Franz começou a tocar violino, piano e órgão antes que a maioria das crianças aprendeu a soletrar seus nomes. Seu irmão mais velho, o T.S., foi quem lhe ensinou piano. Quando Franz tinha 11 anos, ele já estava compondo músicas de tanta beleza que, francamente, irritou as outras crianças. Em 1808, ele ficou emocionado ao ganhar uma bolsa de estudos para o Seminário Imperial em Viena. Lá, ele teve a incrível oportunidade de cantar no coral e estudar sob o renomado Antonio Salieri. Agora, esse Salieri é basicamente o braço direito de Mozart, e ele realmente olhou para ele. Ele até o chamou de verdadeiro gênio. O mundo não percebeu o quão incrivelmente produtivo Schubert era. Ele escreveu quase 1000 trabalhos antes de ter 32 anos. Ele era tão prolífico que poderia escrever mais rápido do que a maioria das pessoas pode escrever e-mails. Schubert era o líder da arte alemã. Ele escreveu belas músicas que combinavam voz e piano em dramas em miniatura. Ele não apenas colocou poesia na música, ele transformou em algo ainda mais bonito. Ele tinha tal maneira com palavras, não foi? Ele poderia pegar uma peça de música e girá-la em algo emocional. Pegue e eu querem. Ele o transformou em uma roda giratória de obsessão. Depois, a Maria. Ele transformou isso em um cavalo galopando carregando uma criança condenada. E não vamos esquecer sinfonias. Ele compôs 8 deles, 7, e uma peça de música de câmara inacabada muito famosa. E nem me ensina sonatas para piano, óperas e corais. Ele era um pouco perfeccionista, então quase nunca tentou nada de novo e, no entanto, havia apenas um punhado de suas obras que foram escritas durante sua vida. A maioria deles aconteceu nos apartamentos aconchegantes e cheios de fumaça de seus amigos, o que ficou conhecido como chuteiades. Reuniões íntimas de artistas, poetas e sonhadores é como o círculo de Schubert foi descrito, e foi uma coisa linda. Schubert era um poeta e se reuniu ao seu redor um grupo de poetas, artistas e dramaturgos. Eles se reuniram ao seu redor como mariposas para um brilho quente. Ele não era rico, costumava compartilhar roupas com os amigos, nunca foi casado e sua vida romântica continua sendo um mistério. Os estudiosos haviam assumido, mas Schubert nunca revelou seu coração publicamente. Suas cartas eram calorosas, filosóficas e às vezes divertidas. Ele era gentil, mas afiado, melancólico, mas espirituoso. Ele adorava um bom vinho, poesia e narrativa. E ao longo de tudo, ele escreveu. No final da década de 1820, Schubert adoeceu, provavelmente com sífilis, embora o diagnóstico permaneça controverso. Ele estava enfraquecendo, mas continuou a compor em um ritmo impressionante. Ele escreveu o Quinteto de Cordas em C major, que é uma das mais belas peças de música já escritas. Ele terminou seus últimos 3 sonatas de piano, que estão cheios de vida e luz, mas também tocam o triste tópico da mortalidade. Ele também começou a trabalhar em uma sinfonia que permaneceria a mesma durante a maior parte de sua carreira. Em 19 de novembro de 1828, o mundo se despediu do talentoso Schubert, 31 anos. Ele faleceu pacificamente no apartamento de seu irmão, embora a causa oficial da morte tenha sido registrada como febre tifoide. Na realidade, o mundo era lento demais para reconhecer o brilho que ele trouxe para o mundo.
Schubert foi enterrado ao lado de seu ídolo, Beethoven. Levou décadas para o mundo se atualizar, mas quando aconteceu, hoje, vamos falar sobre como Schubert apaixonou-se por sua música. Schubert é comemorado como um dos maiores melodistas que já viveram. Seu líder é o padrão, suas sinfonias brilham e suas obras de câmara são amadas por músicos e públicos. Schubert era uma voz gentil, silenciosa e suavemente sofrendo. Ele não gritou ou posou, ele apenas sentiu. E com esse sentimento, ele criou o universo. Se você está descansando hoje à noite, deixe suas músicas envolvê-lo em seu abraço caloroso. Deixe-o sussurrar histórias de amores passados, rodas giratórias, rios tranquilos e o brilho quente da luz de velas. Para Sergei Rakishin, você pode encontrar o coração de uma mulher a salvo da compreensão de um gigante. Alguns dizem que ele era um poeta e outros dizem que ele era um músico. Sussurre, meus amigos. Alguns dizem que ele era um poeta, enquanto outros dizem que ele era um músico. Alguns dizem que ele era como um brilho nos olhos, enquanto outros dizem que ele era como o trovão. Alguns dizem que ele rolou suas cordas como o trovão e que suas melodias exalavam desejo. Ele podia arrancar as 12 chaves no piano, transformando até o mais leve suspiro em uma catedral do som. Mas dentro desse gênio imponente era uma alma melancólica, sempre apanhada entre dois mundos, a velha Rússia e o novo fogo do exílio. E peste, trovões e lágrimas. O mundo foi abençoado com o presente do talento de Sergei Vasilievich Rachmaninov em 1º de abril de 1873. Ele nasceu em uma casa de família nobre na bela cidade de São Petersburgo. State perto de Novarad, Rússia. A família já estava bem, mas quando Sergei era criança, sua fortuna estava começando a diminuir. Seu pai era um homem charmoso, mas um tanto descuidado. Ele perdeu o dinheiro e acabou deixando sua família. Sua mãe, reconhecendo o talento musical de Serge, o matriculou no Conservatório de São Petersburgo. Foi após a perda de sua irmã e sua mudança para o Conservatório de Moscou que os talentos de Sergei realmente floresceram. Lá, sob a orientação de professores rigorosos, mas incrivelmente talentosos, ele refinou suas habilidades tanto em tocar piano quanto em composição. Quando ele tinha 17 anos, ele já havia escrito uma ópera de um ato, uma coleção de peças de piano e um concerto para piano. Em 1892, Rachmaninoff se formou no ensino médio com altas honras. Seu nome já estava nos lábios da elite musical e, no mesmo ano, ele compôs o Prelúdio em C menor, um trabalho dramático estrondoso que o assombraria para sempre. Ele o adorava em todos os lugares, e as pessoas clamavam para ele jogar as preliminares, que ele odiava. Mas seu verdadeiro desgosto ocorreu em 18 de janeiro de 1997, quando estreou. Sua primeira sinfonia foi uma peça ousada e ambiciosa que, infelizmente, não foi bem recebida pelos críticos. Uma revisão alegou que parecia ter sido escrito sob a capa de uma rocha, que deve ter sido muito decepcionante para Rachmaninoff. Ele estava lutando com a depressão e não conseguiu compor por muitos anos. Ele evitou amigos e duvidou de tudo. Finalmente, com a ajuda de um hipnoterapeuta chamado Doutor, ele conseguiu superar esses desafios. Nikolai Dahl é uma pessoa inspiradora. Ele lutou para trás, começou a acreditar em si mesmo novamente e voltou em 1901 com seu segundo concerto para piano, incrível, emocional, uma poderosa obra-prima. Esta peça poderosa ainda faz com que os corações dores e as salas de concertos viva. Foi sua redenção. Rachmaninoff casou-se com seu primo Natália. Foi permitido, e as pessoas ficaram um pouco surpresas, mas respeitavam sua privacidade. Eles eram um casal tranquilo e isolado, dedicado um ao outro e suas duas filhas. Ele compôs incansavelmente concertos de piano, sinfonias como Choral Works e Divine Vespers e Choral Peace for a Capella, inspirado na tradição ortodoxa russa. Ele era um maestro que ganhou uma reputação por sua técnica impecável, emoções profundas e presença meditiva que fez o público desmaiar. Ele raramente sorria no palco, mas como ele fez o piano cantar. Sua música era profundamente russa, melancólica, nobre, rica em influências populares. Mas a história tinha outros planos em 1917. A revolução varreu o país como uma tempestade de fogo, e era difícil para Rachmaninoff saber o que fazer. Ele morava em grandes propriedades e conduzido em salas de concertos imperiais, mas agora ele era um homem sem casa. Ele fugiu da Rússia com sua família, carregando quase nada além de uma mala e com a cabeça cheia de melodias. A Escandinávia e os Estados Unidos no exílio foram as paradas em sua jornada musical e, por quase uma década, ele fez uma pausa na composição.
hora do concerto do pianista, em turnê sem parar para apoiar sua família. E o público o adorava. Mas ele perdeu a Rússia. Na década de 1930, ele voltou à composição em um tempo de desespero. Seu Rhapsody no tema Paganini de 1934 foi um clássico instantâneo, espirituoso, lírico e de tirar o fôlego. Sua 18ª variação foi pura magia. Embora sua música posterior fosse menos frequente, queimou com maturidade. A Terceira Sinfonia de 1936 e suas danças sinfônicas de 1940 foram realmente as estrelas brilhantes de sua carreira musical. A nostalgia por invenções e um desejo de um mundo desaparecido levaram a se mudar para Beverly Hills, onde ele entreteve estrelas de Hollywood, compôs música em um estúdio iluminado pelo sol e cuidava de seu belo jardim de rosas. Infelizmente, porém, sua saúde piorou e o câncer surgiu despercebido. Em 28 de março de 1943, apenas alguns dias antes de sua morte, o mundo perdeu o incrível Sergei Rachmaninoff. Por ocasião de seu 70º aniversário, ele foi colocado para descansar na bela cidade de Nova York. Rachmaninoff era um homem atemporal, nascido na era romântica e morava no auge do modernismo. Embora seu coração permanecesse na Rússia até o fim, ele nunca pertenceu inteiramente. Hoje, seus trabalhos são adorados por sua profundidade emocional, seu brilho técnico e sua capacidade de dividir a alma. Seus shows têm o direito de passar, e suas melodias são inesquecíveis. Certa vez, ele disse que a música deve ser amada primeiro, que deve vir do coração e ser direcionada à alma. Feche os olhos, minha querida, e deixe o ritmo gentil do seu coração o levar embora. As notas suaves do piano guiarão através das melodias da tristeza e dos sussurros suaves da graça. De uma terra distante coberta de neve, uma terra distante, mas cheia de paixão e política, vem uma melodia. Giuseppe Verdi, a era da paixão e da política, o levará a um lugar de calma e reflexão. Quando JPS subiu ao palco, a Itália não ouviu apenas ópera, ele ouviu sua alma. Sua música não era apenas entretenimento, foi uma revolução de um coração partido e fé, envolto em um som de veludo. Isso fez o público chorar, torcer e marcha. Ele não era apenas um compositor, ele era a voz da nação. O incrível Fortunino Francesco Verdi nasceu em 10 de outubro de 1813, na pequena vila de Lonol, perto de Busseto. Na época, essa área fazia parte do Império Francês. Sua família era modesta, e seu pai era um estalajadeiro, enquanto sua mãe era um girador. Mas a música estava em seu coração desde o início. Ele interpretou o órgão da igreja quando criança e mostrou promessa inicial. O incrivelmente generoso Antônio Beretti viu o quão talentoso era o jovem Verdi e o ajudou a estudar música em Milão. Lá, o jovem Verdi mergulhou em ópera e cultura. Mesmo que o Conservatório de Milão não o aceitasse, ele não deixou isso impedi-lo. Ele continuou a estudar em particular, ouvindo obsessivamente e começou a compor com entusiasmo desenfreado. Sua primeira ópera, L'Alberto, estreou em Milão em 1839. Foi emocionante e devastador, e foi um enorme sucesso. Assim que sua estrela estava começando a subir, a tragédia ocorreu. Dentro de 2 anos, ele perdeu sua esposa Margherita e seus 2 filhos pequenos. Ele foi esmagado pela dor. Ele prometeu nunca mais compor música. Mas o destino e o bom libreto tinham outros planos. Em 1842, ele recebeu um roteiro chamado Nabucco, que era tudo sobre o cativeiro da Babilônia dos judeus. Com um pouco de hesitação, ele montou o resultado, e garoto, foi um triunfo. O coro de Pensiero, um hino para uma pátria perdida, tocou o coração dos italianos que vivem sob um domínio estrangeiro tão profundamente que se tornou o hino não oficial da unificação italiana. Quando Verdi voltou, a Itália encontrou sua voz. Ele começou a compor Nanni, Macbeth, Luisa Miller e La Battaglia di Legnano. Cada uma dessas óperas mexeu a paixão e o patriotismo como a Itália buscava independência e unificação. O nome Verdi tornou-se um símbolo de unidade e resistência, com a frase Viva Verdi, abreviação de Vittor Emanuel Re Italia, escrito nas paredes. Foi uma declaração poderosa em apoio ao sonho de uma Itália unida. Mas sob a paixão política, também havia um artista com profundo senso de empatia. Os personagens de Verdi foram infundidos com as emoções humanas cruas que tocaram o coração de todos. E sua música não era apenas um cenário, era o coração e a alma da história. Então veio a Santíssima Trindade Rigoletto 1851, Trector 1853 e Travata 1853 em Rigoletto. Neste belo conto,
Uma corte da corte amaldiçoa os poderosos e observa enquanto a maldição se desenrola com uma reviravolta trágica. Precisão no Ilegador é um conto emaranhado de erro, identidades e vingança. Na letra via, Pure é um coração partido. A história de Violeta Corizanca, com coração de ouro, é tão macia quanto devastadora. O público chorou e os críticos ficaram encantados. Ara Suor de Ladona e Mobile de Apir S. Libra. Cada um deles é inesquecível. Verdi se tornou o rei da ópera. Apesar de sua fama, Verdi permaneceu modesto como um compatriota. Ele comprou terras perto de sua cidade natal, cultivou, caminhou com seus cães e preferiu as noites tranquilas aos salões da elite resplandecente. Ele se casou com JPN, o soprano de Stripne que defendeu seu trabalho desde o início. O vínculo deles era profundo e duradouro, e exatamente quando as pessoas pensavam que ele estava se aposentando, Verdi voltou com Dom Carlo, Aida e a poderosa turnê de força de rum coral, escrita em homenagem a seu amigo, escritor Alessandro Manson há 1871. Ele compôs um triângulo amoroso para a abertura da Cairo Opera House. Era grandioso e íntimo, com pirâmides em segundo plano. Infelizmente, não terminou. Na década de 1870, Verdi compôs mais duas óperas, O Milagre de Otelo, 1887, e Falstaff, 1893, ambos baseados nas obras de Shakespeare. A comovente Falstaff, uma comédia como luz, cheia de calor e inteligência, terminou com uma fuga na qual Tutu Nondabura declarou que tudo no mundo é um gesto, o presente de despedida perfeito. Em 1901, enquanto estava no Grand Hotel em Milão, Verdi sofreu um derrame. A cidade inteira ficou em silêncio enquanto ele estava morrendo, os bondes pararam, as ruas se esvaziaram. Ele faleceu em 27 de janeiro de 1901, aos 87 anos de idade. Depois de 200.000 pessoas alinhadas pelas ruas para prestar seus respeitos, um momento emocionante que será lembrado para sempre. A seu pedido, a multidão cantou gentilmente o coro de Vera Pensiero em uma bela exibição de amor e respeito. A música de Verdi tocou o mundo com sua paixão, ternura, tristeza e grandeza. Durante um período em que a Itália precisava desesperadamente de voz, ele forneceu uma necessária. Ainda hoje, quando a voz de um soprano ressoa em La Traviata ou a voz de um barítono rosna em Rigoletto, seu espírito aguenta. Imagine o silêncio em frente à área e deixe sua mente ver o impacto de sua música. Imagine o lampejo suave de velas em um teatro dourado e uma voz que quebra seu coração da maneira mais bonita. Foi Jacó Pino, o último grande romântico. Quando Jacó Pino compôs música, ele escreveu não apenas música, ele escreveu corações de espancamento, corações quebrando, corações altos, corações soluçando. Ele capturou o profundo desejo em apenas uma nota, transformou uma despedida em uma área e envolveu uma tragédia em melodias tão bonitas que praticamente brilham. Ele foi a última grande voz da ópera italiana, e que voz era! Antônio Domenico Michele Maria Pini nasceu em 22 de dezembro de 1858, em Lucca. A Itália nasceu em uma longa fila de músicos, organistas, compositores e condutores. Esperava-se que ele seguisse seus passos, mas ele era um pouco de patife. Iaco era um espírito divertido que amava piadas práticas, cigarros e a garrafa ocasional de vinho mais do que qualquer outra coisa. Escalas e sal, mas um dia ele caminhou 18 quilômetros até Pisa para ouvir música verde. Aquela noite mudou tudo. Ele voltou com uma nova determinação de se tornar um compositor. Sua paixão foi inflamada. Pini começou sua jornada musical no Conservatório de Milão em 1880. Ele mergulhou em seus estudos com uma seriedade que desmentia seu lado brincalhão, acrescentando um toque de intriga aos seus dias. Em 1884, ele escreveu uma peça de estudante chamada A Capricórnio Nascida que tinha muito humor. Era um sinal das grandes coisas que ele fazia. Pela primeira vez, não atingiu o alvo, mas ainda chamou a atenção das pessoas. Então veio Edgar, seguido por Manel Leco, que declarou orgulhosamente ao mundo que Pini já havia chegado. Ele tinha um talento único para capturar emoção pura, crua e não filtrada. Seus personagens pareciam pessoas reais. Você acreditava que eles choraram e, às vezes, queriam bater. Eu sempre tive um ponto fraco por eles e depois vinha o brilho operático da Santíssima Trindade. Mas então, em 1896, algo incrível aconteceu. 4 amigos tchecos em Paris trouxeram pobreza, arte, risadas e as histórias de amor mais ternas que você já ouvirá. Mimi e Roulial estão prontos para se apaixonar e quebrar seu coração.
A Destruição, um drama romano de 1900, está cheio de paixão, ciúme, assassinato, tortura, traição e uma das mortes vilões mais icônicas da ópera. A própria TSA é uma exibição de fogos de artifício, é claro, meia diva, meio anjo. Madame Bat. Itens de Erfli, 1904 Toyo Ivalcharia Uno é uma história sobre amor e abandono em Nagasaki que partirá seu coração. É tão gentil que praticamente flutua. Cada ópera é um universo separado, e cada um termina com sua alma em uma poça. No início dos anos 1900, Pini estava desfrutando de uma boa vida. Ele era rico, famoso e um pouco rebelde. Ele morava perto de Tordeu-Lago em uma vila à beira do lago, onde gostava de caçar patos, fumar e andar em um dos primeiros barcos a motor que a Itália já viu. Sua vida pessoal foi um pouco complicada. Ele se casou com Elva Ginani, uma dama com um espírito ardente e uma propensão a arremessar objetos. O relacionamento deles era tão vibrante quanto tumultuado, marcado por momentos emocionantes, incluindo a história trágica da empregada, Dória, cuja vida foi interrompida, deixando um vazio persistente na casa de Pini. As elegantes melodias que ele compôs serviram como uma confissão sincera, uma expressão pungente de seu desejo de se libertar em 1910, marcando a estreia da ópera de Pini, Laula de West, contra o vibrante cenário da cidade. Ela era uma criança no oeste selvagem da América, completo com jogos de pôquer e tiroteios. Ela fez sua estreia na Metropolitan Opera, em Nova York, e a plateia ficou encantada e prendeu a respiração. Mais tarde, em Londres, em 1917 em Trítico, em 1918, foi mostrado o ciclo das óperas Dark Tabarro, Sacred Angélica e Jolly Gianni. Que inclui o amado Homo Babino de Caro, seguido de sua última obra-prima, Turandot, The Ice Princess. E depois a Pini, que se recusou a resolver o enigma do beijo e o inesquecível Aria Nessum, Ninguém Pode Dormir, mas Pini nunca o viu. Ele completou este último trabalho em 1924, enquanto trabalhava na cena final do tour. Infelizmente, Pini foi diagnosticado com câncer de garganta. Ele foi a Bruxelas para tratamento experimental, mas, infelizmente, sua saúde falhou e morreu em 29 de novembro de 1924. Mas, apesar de tudo isso, ele nos deixou com esboços cheios de coração e alma. Antes da estreia de Tando, Uro Toscanini conduziu uma nota adorável e, quando chegaram à parte em que Pini parou de escrever, Toscanini abaixou o bastão e disse: "Aqui, o maestro derrubou sua caneta." O público começou a chorar, e Pini deu melodias ao mundo que brilha e doram. Ele nos deu prima-donas, sonhadores, tragédias e triunfos. Ele trouxe ópera para o século XX com estilo, alma e som inesquecível. E quando o soprano vence, ou o tenor exclama, "Shella Manina, Pini lá." Nos bastidores, você está sorrindo pelo bigode. Então, hoje à noite, deixe seus sonhos voarem para os cinemas, os telhados de Paris, o silêncio diante de um coração partido e o silêncio após a música de Dmitri Shostakovich, o compositor com duas faces. Alguns compositores dançaram à luz da lua, outros banhados à luz de velas. Dmitri Shostakovich era um desses compositores. Ele escreveu nas sombras, olhando por cima do ombro, caneta em uma mão, ironia na outra. Ele foi ótimo sob vigilância, um coringa, um luto, um sobrevivente. Sua música pode piscar, rir e chorar às vezes com a mesma frase. Dmitri Dmitrievich Shostakovich nasceu em 25 de setembro de 1906, em St. Picture, Petersburg, Rússia, durante um tempo de grande mudança. O antigo império estava desmoronando e o século XX estava sendo abalado pela Revolução. Ele era o terceiro filho de uma família de pessoas inteligentes. Seu pai trabalhou com ciência e estatísticas, e sua mãe era uma escritora que reconheceu o presente de seu filho desde o início. Não demorou muito para ele começar a tocar piano e compor música e, felizmente, ele foi aceito no Conservatório de Petrogrado. Mesmo na tenra idade de 13 anos, ele se destacou por seu intelecto agudo e talento musical. Sua memória era extraordinária e ele tinha uma capacidade notável de jogar sinfonias inteiras de ouvido. Suas composições vieram rapidamente, quase como se ele pudesse escrever mais rápido que a velocidade do som. Quando ele tinha apenas 19 anos, ele explodiu no palco com sua primeira sinfonia. Era impetuoso, deslumbrante e cheio de inteligência. Durante a noite, ele foi ouro quando menino. A União Soviética, mas quando Stalin chegou ao poder, as regras começaram a mudar. Por uma questão de verdade ou beleza, era para festa, e se sua música não se encaixava bem na linha ideológica, bem, é assim que as coisas eram naquela época.
Em 1934, a ópera de Shostakovich, Lady Macbeth, de Mtsensk, estreou. Era uma ópera cáustica e sensual, cheia de luxúria assassina e sarcasmo musical, e o público adorou. Mas então, Stalin participou do desempenho. Dias depois, um artigo em Pravda Kal liderou confusão em vez de música. O próprio Shostakovich ficou surpreso e decidiu retirar seu quarto livro. Antes da estreia de sua sinfonia, ele tinha o hábito de dormir com a mala pela porta, apenas no caso de ter que sair em pouco tempo. Seus amigos se afastaram, mas ele permaneceu firme em seu gênio musical. Em 1937, sua quinta sinfonia foi estreada a uma audiência pública, uma ocasião importante que recebeu aclamação retumbante. A resposta criativa de um artista soviético a críticas justificadas era como uma classe mestre secreta em significados duplos. Era grandioso, emocional e ambíguo o suficiente para sobreviver ao movimento final, triunfo ou celebração forçada. A resposta variou dependendo de quem estava ouvindo. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Shostakovich ficou em Leningrado durante o bombardeio, compondo à luz de velas. Sua sétima sinfonia, Leningrado, tornou-se um símbolo da resistência soviética. A cidade estava sitiada, os músicos estavam morrendo de fome e as conchas estavam caindo. Mas mesmo naqueles tempos difíceis, a música tocando em todo o mundo ainda era bonita. Até seus críticos aplaudiram. Em 1948, Shostakovich foi condenado novamente como resultado de uma repressão do governo ao formalismo. Sua música foi banida e ele foi forçado a se desculpar publicamente por seus supostos crimes contra o gosto musical soviético. Ele escreveu notas de filmes para sobreviver e não levantou a questão. E, em segredo, ele escreveu algumas de suas melhores peças de câmara, como seu quarteto de cordas número 8, que foi criado durante esse período. Esta peça é especial porque é sem cortes, está cheia de seus sentimentos e assinou com suas iniciais musicais, D-flat, CB, DSCH, em alemão. É como se tivesse uma alma, sabe? Ele uiva, sangra, sussurra. Nele, Shostakovich compartilha tudo o que não podia dizer em voz alta mais tarde na vida. O regime não estava tão feliz por tê-lo de volta, mas eles lhe deram medalhas. Ele foi enviado em turnês e até fez um membro do Partido Comunista contra sua vontade, segundo seus amigos. Mas ele nunca parou de escrever. Ele escreveu 15 sinfonias, 15 quartetos de cordas, dezenas de prelúdios, concertos e balés. Sua música dançava entre máscaras, às vezes alegre e às vezes amarga, sempre cautelosa. Ele passou a vida inteira fazendo isso. A vida jogou xadrez. Censurado. Superando o silêncio com som. Nos últimos anos de sua vida, Shostakovich tornou-se fraco e pensativo. Seus trabalhos posteriores, como a 14ª Sinfonia e os quartetos finais, refletem seus pensamentos sobre morte, memória e eternidade. Ele morreu em 9 de agosto de 1975, em Moscou, aos 68 anos. Seu funeral era modesto, mas seu legado é monumental. Shostakovich era um mestre da controvérsia. Ele era amado e temido, reverenciado, assistiu, comemorado e censurado. Ele deu uma voz a uma geração vivendo com medo, e fez isso com ironia e graça. A música dele nem sempre pode fazer você se sentir quente e aconchegante, mas é sempre real. Às vezes, no meio da noite, é exatamente isso que precisamos. Então, deixe-se cair hoje à noite, abrir seus ouvidos e ouvir as risadas sob a tristeza, o batimento cardíaco sob as provocações e a verdade oculta na música.